Bem-vindo a mais um STF em Pauta, onde abordaremos os principais mais relevantes julgados do COLEM do Supremo Tribunal Federal. Especificamente no vídeo de hoje abordaremos o RE, recurso extraordinário, de número 566471, que diz respeito ao fornecimento de medicações por parte do governo em casos excepcionais. A resposta para o título do vídeo, se poderá ou não receber o cidadão ajuda em relação aos medicamentos por parte do governo, depende. Esse RE foi julgado no dia 15 de setembro de 2016. Ainda houve, até o presente momento, apenas um voto, porém, dada a relevância do assunto, eu decidi fazer o vídeo imediatamente. E a gente vai aqui analisar o caso está sendo discutido, o fornecimento de remédios. 3 são os requisitos para que esse vídeo seja aplicável ao seu caso. Primeiro, o remédio deve ser de alto custo, ou seja, comparado à maioria das medicações vendidas no mercado, o remédio que você precisa deve ser de um valor mais elevado. Segundo requisito para que se configure aqui o seu caso: o seu remédio não deve estar disponível na lista do SUS. Portanto, se ele está disponível na lista do SUS, não se enquadra especificamente neste recurso extraordinário. Porém, já adianto que muitos casos surgem por analogia. Então, às vezes, você não preenche um dos requisitos, preenche outros e assim por diante. Então, primeiro, alto custo. Segundo, não está disponível na lista do SUS. E terceiro, não está registrado o seu medicamento na lista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, intitulada Anvisa. Esses 3 requisitos preenchidos dizem respeito ao retrocitado recurso extraordinário. O voto que foi proferido, como havia comentado, foi apenas um voto, foi do eminente ministro Marco Aurélio. E o ministro entendeu que sim, que o Estado deve fornecer medicamento caso sejam comprovados 2 requisitos. Esses 2 requisitos são, de fato, extremamente relevantes ao meu ver. O primeiro deles é a imprescindibilidade do medicamento. Em outras palavras, o medicamento deverá ser imprescindível à sobrevivência do paciente. Ainda, como um desdobramento desta imprescindibilidade, deve-se entender que o medicamento não poderá ser substituído. Então, primeiro, imprescindibilidade do medicamento. Em segundo lugar, mas não menos importante, deverá ser comprovada uma incapacidade financeira, tanto por parte do paciente como por parte de sua família, porque a família entendeu-se no Supremo que apresenta responsabilidade solidária em relação ao paciente. Então, a incapacidade financeira do paciente e da sua família de arcar com o custo para a manutenção de tal medicamento. No recurso extraordinário em questão, o medicamento era o citrato de sildenafila para fibrose cística. Porém, é evidente que não necessariamente o seu caso é de fibrose cística, pode ser de outra doença, mas preenchidos os requisitos gerais que eu acabei de citar, pelo menos o voto do ministro Marco Aurélio, voto este inicial no recurso extraordinário, entendeu admissível o pedido. A Advocacia Geral da União, por outro lado, alega que se o remédio não está registrado na Anvisa, não deve ser utilizado tratando os cidadãos como meros cobaias de medicamentos. Em resposta a isso, evidente, houve alegação de que a Anvisa, 1, demora muito para regulamentar, 2, que não trabalha direito. Então, de um lado, você tem a Advocacia Geral da União defendendo a Anvisa, falando que ela tem que exercer o trabalho dela de regulamentação dos medicamentos, e na outra parte, como entendeu, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, a Anvisa não trabalha a tempo de atender a demanda da prestação da tutela jurisdicional no sentido da saúde junto aos cidadãos. Ainda a OAB pronunciou-se em relação ao caso, dizendo que não há doença que possa ser excluída da atividade do SUS. Afinal de contas, entende-se que doença é doença, independentemente de estar listada ou não no SUS.
A ideia é, claro, para te dar uma referência da importância do assunto na própria Constituição Federal, no artigo 6º a gente tem são direitos sociais, a saúde, educação, moradia, lazer, entre outros, mas a saúde está elencada como um direito social. E, além disso, o legislador constituinte fez questão de positivar a saúde nos artigos 196 e seguintes da Constituição, dada a relevância que entendeu sobre o caso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, dê um joinha. Se não gostou também, dá o negativo aí. Se der o negativo, eu agradeceria muito que fundamentasse, pois críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. E inscreva-se no canal para acompanhar as novidades. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.